Agora a gente precisa ver qual espaço a margem realmente ocupa aqui. É 18 de altura e 20. Então a gente pode padronizar de 20 para 20. Então é 20 a altura e 20 embaixo. Para cima, direita, para baixo e esquerda. 20 e 20. Vamos colocar o padding agora, senão eu devia ter feito, na verdade, senão vai ficar difícil de entender depois. É o mesmo conceito lá de cima, ele tem 20, então a gente vai colocar aqui, depois do margem, o padding de 20. E subtrair daqui 20 de um lado e 20 do outro, 280. Se fosse de um lado só, e 260 como vai ser dos dois. Aqui vai ser o mesmo, tira 40, subtrai por 40. Tá vendo? Agora as caixas estão com o espaçamento certo, mas a imagem, ó, dá pra perceber aqui que ela não vai começar do cantinho, então a gente vai precisar mexer nisso depois no CSS. O parágrafo daqui é o mesmo do de cima. A gente usou o mesmo estilo, a mesma fonte. E igual eu falei, a gente poderia reaproveitar isso, usar aqui o mesmo, só colocasse mais uma linha, ó, era só colocar vírgula aqui e escrever o estilo aqui embaixo que precisa usar. Mas, como eu tô fazendo uma coisa mais simples, eu não quero ficar confundindo vocês e tal, vamos usar um novo, copiar e colar. Pronto. Ó, dá pra perceber que a fonte não fica igualzinha, tá, aqui no layout. Isso é porque depende de navegador para navegador. O Chrome geralmente ele deixa mais serrilhado assim. Aqui é mais suave a fonte no Photoshop. O Firefox ele deixa a fonte mais igual ao layout lá, o Photoshop. Mas não tem muito o que fazer, porque cada um vai usar, os usuários usam navegadores diferentes, então a gente vai sempre acabar correndo esse risco. A gente tem que tentar manter o maior padrão entre os navegadores, mas não dá para garantir que tudo vai ficar 100% igual. Então, basicamente, a gente terminou aqui. Agora vamos fazer o rodapé, que também é o mesmo conceito, é bem simples. A gente colocou o nome de footer. A gente coloca aqui footer. E a gente começa do mesmo jeito, usando o overflow. No nosso caso, ele não tem muita coisa, ele só tem um padding mesmo, de cima para baixo, que nem tá padronizado, porque eu coloquei o texto aqui no meio. E aí a gente vai só pegar a altura mais ou menos que é de cima para baixo para colocar um padding, escrever esse texto, o texto já tá lá no HTML e a gente vai colocar a cor do fundo. Calma aí que deu uma travadinha aqui. Meu Photoshop travou, eu tive que fechar ele, então enquanto isso vamos fazendo aqui da imagem, para deixar ela aqui no canto, sem que ele passe totalmente aqui. Não vai dar pra visualizar muito, eu não queria fazer isso agora, eu vou aproveitar o tempo por causa do Photoshop, mas eu queria fazer quando tivesse a imagem que daria pra ver melhor, mas vamos começar assim então. Coloca aqui com 3 IMG. IMG é a tag, né, da imagem no geral. Aí qualquer imagem vai receber esse estilo, por isso que eu falei que se tivesse mais de uma imagem aqui ia dar problema. Mas como só tem uma, a gente pode fazer isso. A gente vai colocar a margem dela negativa, para que ela fique menos 20 para cima, para não ter o espaçamento, 0 para baixo, 0 e menos 20 para a direita. Ó, dá pra perceber que aqui ela já veio pro canto. O topo tá certo o estilo, não deve estar pegando tudo aqui, porque não tem uma imagem ainda. Ou se for outra coisa, a gente conserta quando colocar a imagem. E o tamanho dela, a gente tem que definir aqui também, senão ela pode passar esse tamanho. Ela vai ser 300 pixels. Na verdade, a gente pode até colocar diferente, ó, max widget, para deixar ela no máximo 300, entendeu? Para ela não passar esse tamanho.
Ou a gente pode definir assim também. O mais importante é a altura ter um tamanho máximo. Aí isso sim a gente tem que colocar, que é o max. Isso, height. Por exemplo, a nossa imagem ali, ela vai ter uma... a nossa caixa, ela tem uma altura fixa. Se a gente não definir a altura máxima que a imagem pode ter, a caixa vai ter só imagem, né? Se a imagem for muito grande. Então a gente tem que definir o tamanho máximo da altura que ela pode ter também. Agora que meu Photoshop reviveu aqui, eu vi que a altura é 220 aqui, então a gente pode dobrar o tamanho máximo dela. Vamos deixar 200. Então a parte da imagem também já tá ok, agora vamos voltar pro rodapé. No rodapé não tem muita coisa, mais o background, clica aqui, depois no background, para pegar a cor do fundo dele, que é essa daqui. E copia a cor aqui. E a gente precisa pegar a altura dele de cima e embaixo. Minha Photoshop ainda tá travando muito, eu acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Ele tem 50, a gente pode deixar 50 padding, ou até menos, porque aqui eu só joguei mesmo as coisas, eu não fiz muita coisa no rodapé, tanto que ele só tem esse texto. Mas acho que 50 já dá pra 40. Olha, ele ficou assim. Esqueci da margem de cima. A gente coloca aqui. Margem 60, 000. E pro texto ficar centralizado, a gente coloca aqui, ó. Text, align, center. A gente pode colocar o estilo no P, né? Colocar ponto footer P igual aqui para colocar o estilo nele, ou a gente pode colocar o estilo direto no footer, já que a gente não tem basicamente nada aqui, né? Só esse título, a gente pode colocar direto aqui, ó. E aí ele vai ficar assim. Então a gente terminou o layout desde o começo até o final. Agora a gente vai recortar as imagens para ele. Mas basicamente o layout está pronto, a parte do CSS HTML. E agora a gente vai começar a recortar as imagens do Photoshop e começar a salvar. Antes eu vou reiniciar realmente o computador, porque, gente, travou feio aqui. Não sei por que travou desse jeito.